Estamos em mais um Momento Insight, agora para falar mais sobre carreira, a nossa segunda parte da entrevista com o professor Cachito. E eu queria começar falando sobre a questão do planejamento de carreira, né? Como que uma pessoa pode estruturar, já que a gente falou que não tem que depender da empresa fazer o plano de carreira, mas isso está na mão do profissional, né? Então, como que ele deve organizar, que direção ele tem que dar na carreira, pensando no futuro, em alcançar os seus objetivos e metas? Bom, Fabiola, eu lancei em 2010 um livro pela Saraiva chamado Não Deixo a Vida Me Levar, a Vida Levo Eu. Porque o brasileiro ele tem muito essa coisa que o Zeca Pagodinho traduziu muito bem na letra da música, que é deixar a vida te levar. Só que a vida profissional, se você deixar a vida profissional te levar, às vezes ela vai te levar para onde você não quer. É muito comum, isso aconteceu comigo, por isso que eu comecei a pensar essa questão da carreira, você chegar aos 30, 35 anos de idade, às vezes bem sucedido em uma carreira, mas não é aquilo que você queria fazer. Você acorda de manhã e fala, meu Deus, tenho que trabalhar de novo naquela empresa. E às vezes você está bem sucedido, você tem um cargo, você tem todo um status ali daquele cargo. E até questões familiares, né? Você estruturou sua vida baseado naquilo, né? Tem a questão do ego, né? Que você é gerente, é diretor, tem o carro da empresa, o celular. Difícil mudar isso, né? A gente se acostuma com para onde a vida nos levou. Mas se você vai trabalhar todo dia insatisfeito, né, você vai ficar o resto da vida fazendo isso, acho que você vai ver menos, né? Então, o que é pensar a carreira? Primeiro, identificar isso. O que eu gostaria realmente de fazer? Sabe aquela brincadeira que a gente fazia de criança, né? Que você, quando crescer, às vezes a gente abandona isso, né? Às vezes você fala, não, mas eu não quero uma carreira alternativa, eu preciso ter aqui essa carreira tradicional, porque é isso que dá dinheiro. Mas você vê grandes exemplos de pessoas que arriscaram, né? E que hoje são profissionais reconhecidos. Eu gosto muito do exemplo do Wellington, do Doutores da Alegria, que é um advogado, a família dele inteira é de advogados, e que abandonou tudo para ser palhaço. Mas fez aquilo com tanto coração, com tanto amor, né? Porque gosta daquilo, que é reconhecido. Mas talvez os desafios sejam maiores, né? A persistência tem que ser maior. Como né? você disse, tem a pressão da família, tem a pressão da sociedade, né? De você ser aquilo que todo mundo espera que você seja. Então, pensar a carreira é primeiro pensar o que me faria feliz. Se eu tenho que trabalhar todos os dias pro resto da minha vida, o que me faria feliz. Segundo ponto é como que eu transformo isso em uma carreira? Porque também isso você precisa pensar, né? Como que se ganha dinheiro com isso? Onde estão as oportunidades nessa carreira? Como que eu vou buscar essa carreira? A partir dessas informações, aí sim você vai criar um plano de ação. Você vai se transformar naquele profissional que você deseja ser. Provavelmente você não tem as competências necessárias para isso. Então você vai precisar desenvolver essas competências. Eu desenvolvi toda uma carreira profissional na área comercial, sempre fui muito bem sucedido nessa área, mas descobri em determinado momento da minha vida que o que eu gostava de fazer era dar treinamento, o que eu gostava de fazer era dar aula. E desenvolvi uma carreira, um plano de carreira para me transformar em professor. Mas eu não sabia falar em público direito, eu não tinha a formação necessária e eu precisei durante vários anos perseguir estas competências. Então o plano de carreira me diz quais as competências eu preciso ter e como eu vou conquistar essas competências. E muitas vezes isso não está dentro da organização que você está, né? Então, muitas vezes você precisa ser ousado para buscar realmente aquilo que você acredita que te traga mais satisfação e, consequentemente, talvez até mais sucesso, porque você vai fazer aquilo que realmente você gosta. Na primeira parte aqui dessa nossa conversa, nós falamos um pouco sobre essa questão, né, da geração Y e de como ela, às vezes, a geração anterior, que era a geração X, tinha aquela coisa de eu entro no emprego aos 18 anos e saio aos 60, eu não posso mudar de emprego, porque se eu mudar de emprego eu sujo minha carteira, tinha essas coisas, né? E hoje não, quer dizer, a carreira, a empresa ela tem um papel no desenvolvimento da carreira, lógico, ela vai investir nisso, porque ela precisa de profissionais competentes, mas mais do que tudo, você é dono da sua carreira, você é dono da sua vida. Eu gosto de fazer a seguinte conta, nós trabalhamos no mínimo 8 horas por dia, em geral 10, durante no mínimo 5 dias por semana, durante no mínimo 11 meses no ano.
durante no mínimo 40 anos da nossa vida. E você vai deixar que essa parte tão importante da sua vida seja decidida por outra pessoa? Você tem que ser dono do seu futuro. Por isso que você não deve deixar a sua vida te levar. E ao assumir o papel, de dono da minha carreira, é lógico que é mais complicado. É muito mais simples eu esperar a empresa fazer por mim. Se eu decido tomar as minhas decisões, fica muito mais complicado. Tá muito ótimo. Fica aqui a reflexão, e um pouco de mostrar realmente a importância de cada um assumir as rédeas da sua carreira. Então, muito obrigada. Espero que a gente possa ter ajudado aí o nosso público a pensar sobre esse assunto tão importante. Obrigado.